Acho que a gente pode dar início ao evento. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Clara Saliba, eu sou coordenadora executiva do Transforma, o think tank de economia e de esquerda aqui do Instituto de Economia da Unicamp, e também faço parte da RBF, a Rede Brasileira de Economia Feminista. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, a todo mundo que está presente, a todas as pessoas que vieram prestigiar as nossas autoras, e especialmente deixar um agradecimento à Carol, que está na plateia, que organizou esse evento inteiro e colocou tudo de pé, falou com todo mundo. A gente vem aqui hoje lançar o primeiro livro da Rede Brasileira de Economia Feminista, que se chama Economia Feminista no Brasil, Contribuições para Pensar uma Nova Sociedade, e que representa uma história de muitas gerações de pesquisadoras que se esforçam por um outro olhar econômico que vá além da economia feita por e para homens brancos de posses no Brasil. Esse livro ele foi escrito por 18 mulheres, entre economistas, demógrafas, cientistas sociais e internacionalistas, que fizeram uma série de capítulos trazendo o estado da arte da pesquisa em economia feminista no Brasil hoje. Então, são capítulos que trazem desde um aporte teórico, histórico, falando da história de luta do movimento de mulheres no Brasil, das teorias que embasam a economia feminista, até capítulos mais atuais, trazendo o panorama dos dados de mercado de trabalho, dos dados de desigualdade de gênero e raça no Brasil, e ideias de políticas públicas, análises macroeconômicas com recorte de gênero. É um material muito rico e muito pioneiro. É o primeiro livro desse escalão que está sendo lançado no Brasil, escrito totalmente por autoras que fazem pesquisa aqui. Então, é uma honra muito grande, em nome do Instituto de Economia, receber esse lançamento e receber essas mulheres que estão aqui hoje. Queria deixar um parabéns a todas as autoras e ressaltar que essa é uma conquista de todas elas, mas também é uma conquista de todas as mulheres que há tantos anos e durante a nossa história fizeram tudo o que fizeram para que a gente esteja aqui hoje numa das maiores universidades do Brasil, falando de economia feminista, tendo espaço para falar sobre isso e escrevendo a nossa própria história, em vez de deixar que outras pessoas narrem os nossos feitos e acontecimentos pela gente, né? Então, primeiro eu queria convidar a professora Eudete Pereira de Mello para falar. A professora é professora da Faculdade de Economia da UF, Universidade Federal Fluminense, é economista com doutorado em Economia Industrial e da Tecnologia pela UFRJ, e é uma das nossas decanas no movimento da economia feminista, uma das nossas maiores inspirações. A professora foi gestora da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República e ganhou recentemente também o título de doutor honoris causa da Federal Rural de Pernambuco. Então, professora, é um prazer receber a senhora aqui. Eu vou passar a palavra para a senhora, uma contribuição de mais ou menos 20 minutos. É isso, muito obrigada. O diploma eu ainda não recebi, não, tá? Eles só publicaram, mas aí... Eu consultei hoje no Diário Oficial para ter certeza e estava lá. Ah, estava lá? Tá lá. Não me avisaram, sabia? Então tá ótimo. Bom, eu quero agradecer muito o convite, participar desse encontro. É um encontro extremamente, para mim, extremamente importante, porque seguramente eu sou a pessoa mais velha do pedaço, né? Eu já tenho 82 anos e participo, e junto com, tendo como uma outra expositora, a professora Eugênia Leone, que eu começo prestando a minha maior homenagem a ela, porque a Eugênia é responsável pela primeira publicação, quer dizer, eu diria que a primeira publicação é o pontapé inicial desses estudos sobre a... Naquele tempo a gente não ousava chamar economia feminista, né? Tinha medo, porque falar de feminismo era levar supapo,
sobretudo dos colegas da gente no meio da economia. Mas a revista da Unicamp, Estado e Sociedade, eu ousou publicar em 1980 foi 80 e deixa eu ver aqui e ainda na década no início em meados da década de 90, vocês percebem que nós já estávamos organizadas há mais tempo, porque eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher nos idos de 85. Não? Então, todo o trabalho de você inserir no conjunto das leis maiores do Brasil uma carta magna que teve a maior abertura possível, porque a política é a arte da negociação. Então, você consegue ir colocando as leis e tal na negociação. E nem tudo passa, né? Então, nós fizemos artimanhas para passar determinadas questões e conseguir negociar com a direita brasileira que você não iria proibir o aborto nos casos de vida ou morte da mãe, de estupro e de vida e morte da mãe, porque nós fomos ameaçadas o tempo inteiro de se tirar do artigo 3 da Constituição brasileira o direito ao aborto em qualquer circunstância. Para vocês terem uma ideia, o aborto, no caso de morte da mãe, de ameaça de morte da mãe, você podia salvar a vida e do feto, salvar a vida da mulher. Já está na Constituição de 40, está nas leis de 41. Isso tudo, essas questões foram potencializadas durante a Constituinte. Como eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ainda nos idos do governo Sarney, com a Ruth Escobar como presidente, essa negociação foi muito fina. Eu, Jaqueline, Comba, tem a velha guarda do feminismo que foi para a rua a partir de 1975. Porque no Brasil, o feminismo tem umas questões interessantes. É um feminismo, ele surge no século XIX como um feminismo branco, né? Então, era o possível naquela sociedade. Você vai participar ao longo da República, ainda no Império, mas ao longo da República você vai emergir com uma discussão muito, muito forte, presente nas câmaras federais. Falta estudo sobre isso, falta abrir os anais da Câmara Federal para você examinar. O Senado era mais retrógrado, mas a Câmara Federal havia uma discussão maior. Então, isso tudo a gente ainda tem. As mulheres brasileiras e as acadêmicas têm um grande percurso para recuperar essa história com mais detalhes do que a minha geração, conseguiu fazê-lo. Quer dizer, a minha geração fez o que pôde, e o que era possível politicamente, sempre tendo como olhares que a política é a arte da negociação. E você vive esses impasses o tempo inteiro, né? Então, as jovens que estão escutando vão não aprendendo, porque isso a gente vai é a prática que exige, mas vão sabendo que o diálogo é essencial na política e você não leva tudo que você quer, você negocia o possível. O possível que nós conseguimos foi o que está aí. E conseguimos nunca que o aborto fosse proibido, porque na hora da negociação, ainda nos idos da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, você teve que fazer essa negociação de você ter, por conta, para manter pelo menos, quer dizer, eles ameaçavam o tempo inteiro tirar a autonomia, quer dizer, a sociedade conjugal
porque a sociedade conjugal até então ela era masculina, era o homem, era o marido que tinha o direito de vida ou morte sobre as mulheres. Então, para essa negociação, foi a ameaça o tempo inteiro que nós fizemos, ou mexer no artigo 3 da Constituição brasileira, que dizia que o direito à vida é no ato da concepção. Pronto, no ato da concepção, acabou, não tem aborto nem legal. Então, essa foi era uma negociação duríssima que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no qual eu fazia parte, né? A presidenta foi Ruth Escobar, depois foi Jaqueline Pitangui, nós tivemos que manter. Então, portanto, os feminismos do século XX, uma vez eu comprei a maior briga com o Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil teve um seminário aqui no Rio sobre a situação da mulher brasileira, na ABI, que foi esse seminário que detonou a segunda onda do feminismo no Brasil, depois de toda a campanha aberta pelo direito de votar e ser votado, que isso também foi uma campanha que durou 4 décadas, porque esse tema a gente tinha muito pisava em ovos para trabalhar com a questão de você defender as mulheres e não conseguir não proibir o aborto nos casos de direito legal, de risco de vida da mãe, né? Então, isso não foi uma negociação fácil. Então, quando você olha no mercado de trabalho, a gente continua. Quer dizer, na CLT, nós temos direito igual para trabalho igual. Está lá. Agora, o problema é que, no Brasil, essa é uma outra característica da sociedade brasileira, a gente coloca nas leis. O problema é colocar a lei na vida das mulheres. Isso é o desafio, porque a sociedade conjugal hoje ela é partilhada. A Constituição de 87, essa negociação foi feita com muito cuidado pelo próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e nós tínhamos uma advogada, que hoje ela é uma juíza aposentada, que é a Comba Marques Porto, que era quem acompanhou isso tudo. Ela e Leonor Nunes Paiva, que é uma procuradora, hoje é uma procuradora do Estado do Rio, que fizeram essa negociação na Constituição. A gente tinha a Comba e a Leonor ficavam em Brasília no fim de semana para escrever em juridiquês as leis que o Conselho Nacional a gente tinha aprovado numa assembleia enorme que a gente pôde fazer naquela época, das mulheres brasileiras. A gente reuniu mulheres de todos os estados brasileiros em Brasília, sem ter dinheiro para pagar a passagem. Cada estado, as mulheres se viraram como puderam para mandar representante para Brasília para discutir o Conselho. Então, vocês percebem que a história dos feminismos, e como ele vai explodir depois da academia, hoje o feminismo brasileiro ele é muito diferente do passado. E das coisas que eu vivi, porque eu já sou professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, desde 1954, 74, que diga, 73, minha carteira de trabalho foi assinada em 73. Portanto, essa história, e da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, essa história é bem conhecida e você não podia nem falar de feminismo dentro do curso de economia. Hoje você tem uma disciplina, você pode dar uma optativa de economia feminista, a gente já deu, eu e Lucilene, que está aqui na plateia, no computador, e, portanto, hoje nós somos muito felizes de poder fazer a discussão. Antes, havia eu não vou dizer bloqueio, mas havia uma certa menosprezo dos colegas homens com relação a trazer na teoria econômica a discussão da subordinação das mulheres. Então,
Mas, embora a gente tenha encontrado na vida homens aliados, né? Portanto, a Eugênia está aqui presente. Eu tenho quase certeza que foi ela que deu o parecer para o primeiro artigo mais pesado sobre a questão do trabalho não pago, que foi um artigo que a revista Economia e Sociedade publicou nos idos de 90, acho que é 95, não, acho que está aqui. Publicou, é o volume 16 da revista do Instituto de Economia da Unicamp, é o número 31, dezembro de 2007. Para você ver como tem tempo e, ao mesmo tempo, é já do século XXI. Nós mandamos um artigo sobre essa questão do trabalho não pago, que se chamava Os Afazeres Domésticos Contam. Esse artigo, a Eugênia nunca falou para mim, tá? Ela sempre foi um túmulo com relação a essa questão, nem eu perguntei. Mas ele foi aprovado. E a revista da Unicamp é a pioneira nessa questão. E o artigo foi publicado, era meu, do Cláudio Considra, que era, naquela época era chefe das contas nacionais, e um outro colega meu, chamado Alberto de Sábato, que era um cara que tinha origem no SERPRO e trabalhava com microdados. Ele era bambambão. Ele está vivo, está todo mundo vivo. O Alberto, por sinal, era o marido da Comba, era outra feminista. Então, a gente fez um pool e o Cláudio tinha 2 filhas. Aí eu dizia, você tem 2 filhas, cuidado, tem que preparar o futuro dela da igualdade. Então, vem para cá. E o Cláudio era das contas nacionais e diretor científico do IPEA. Então, essas questões todas, quer dizer, você encontrou sempre homens aliados que entraram conosco na briga. Por exemplo, o próprio Cláudio era o editor da revista do IPEA, que eu e Valéria Pena também publicamos o artigo ainda nos idos de 84, sobre a questão das mulheres. E, por incrível que pareça, dentro do IPEA, todos os homens gozaram a cara dele. Eu só soube disso muito tempo depois, que ele tinha ido pela cabeça das doidas da Ildete e da Valéria Pena. E olha que a Valéria Pena era esposa, era casada com um economista bastante conhecido. Eu não, era casada com um engenheirão da COP. Então, mas era um engenheirão que trabalhava com matemática, né? na COP da UFRJ. Então, isso mostra como foi que esses caminhos da economia, que ainda nós não ousávamos chamar economia feminista, foi abrindo para desaguar num campo teórico que hoje é promissor, né? Com tantas cabeças juntas e tentando construir todo um olhar e uma teoria sobre a subordinação das mulheres na sociedade, que quer queira, quer não, o Brasil fez grandes avanços, nós estamos massivamente no mercado de trabalho, embora as mulheres pobres sempre tiveram, né? Empregada doméstica agora nesses últimos PNAD, as comerciárias passaram, mas as comerciárias e os comerciários é o maior empregador do momento da sociedade brasileira. Mas as mulheres, as empregadas domésticas, são em todos os censos, ao longo da história do Brasil, a primeira ocupação das mulheres brasileiras. Isso dá uma dimensão da pobreza das mulheres e do peso dos trabalhos domésticos da vida da gente. Os trabalhos que hoje a gente nunca chamou cuidados em português cuidar de velho, era cuidar de velho. Agora, como a palavra em inglês predominou, o care hoje é os cuidados, mas a gente trabalhava com outra nomenclatura no passado.
a única vantagem de ser velha é porque você pode olhar para trás e ver como foi que as ideias, ter uma noção de como as ideias evoluíram, de como as questões vão passando, e você vai incorporando novos conceitos e vai trazendo o novo para a nossa reflexão. Como é que está meu tempo, Eugênio? A senhora está em 15 minutos, professora. Já esgotei? Não. Falta 5 minutos. Então tá bom. Então né, hoje eu ainda estou ainda na ativa, devido com trabalho com a Lucilene na própria economia, e sou também da pós-graduação de política social da UF, onde a gente dá as políticas públicas, e aí é uma economia feminista fantasiada com menos economês e mais políticas públicas e tal. Então, tem essa possibilidade. Mas o que, para minha alegria, as questões dos feminismos, vamos dizer assim, explodiu em todo lugar. E na universidade, esse é o ambiente na qual a gente avançou mais. Então, por exemplo, da última década para cá, a partir de meados dos anos de 2010, a explosão do feminismo negro vai trazer uma contribuição enorme para o pensamento feminista brasileiro, porque até então você tinha havia poucas, havia mulheres negras dentro nas organizações feministas espalhadas. Eu convivi com Lélia Gonzalez, aqui do Rio de Janeiro, no Nizing, a gente fazia uma aliança, mas era uma questão ainda muito exígua, pequena. Hoje, a novidade do século XXI, eu diria que é o feminismo negro, porque trouxe um grosso da população para o debate, para as reivindicações, e isso tudo, quer dizer, a minha observação é que está muito ligada à política de cotas, que foi implementada a partir de 1990, até que depois foi ministra das Mulheres, a Nilceia Freire, na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, isso tudo, quer dizer, depois se espalha pelo Brasil inteiro, né? Ainda bem que boas ideias se espalham como político pela rápido, e principalmente na universidade. Então, você conseguiu ampliar essa discussão, e para mim, quer dizer, o século XXI, essa questão explode dentro dos feminismos, e isso faz com que a ideia de que o feminismo foi branco, ele foi branco no passado, mas hoje ele não é mais, entendeu? Então, você tem uma questão de uma pluralidade dentro do feminismo, que, embora nós tivéssemos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Lélia Gonzalez como participando do Conselho, como eu. Então, eu convivi com Lélia. Então, é interessante, quer dizer, é bom quando você tem uma estrada rodada enorme, você assistiu às questões. A Lélia era do Conselho tanto quanto eu, porque ela tinha eu conheci Lélia nesse movimento, já aqui no Rio de Janeiro, e depois no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante 4 anos da gestão do Sarney, né? Porque eu fui do Conselho do Direito da Mulher na gestão do Sarney. Nós tínhamos negociado com Getúlio, com o Tancredo Neves, ainda no PMDB Mulher, que eu era do PMDB Mulher, junto com a Ruth Escobar. Mas o Sarney cumpriu tudo que nós combinamos com o Tancredo. Isso, justiça seja feita. Ele assumiu tudo. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tinha verba, porque desde a primeira negociação eu falei para a Ruth,
para participar do governo, a gente tem que ter orçamento. Sem dinheiro não tem administração. Então, para com qualquer brincadeira de fazer qualquer coisa quando você não tem orçamento. Então, o Tancredo se comprometeu, porque eu estava nessa negociação lá em Belo Horizonte, em agosto de 1984, e o Sarney, ele faleceu e o Sarney cumpriu. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tinha orçamento e, mesmo que fosse pequeno na época, ele tinha um dinheiro que a gente podia gastar como queria. Hoje, eu espero que a Secretaria é uma continuidade do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o orçamento existe. Provavelmente, todo muito fatiado, como as dificuldades que o Brasil enfrenta nessa terceiro mandato do presidente Lula e nesses idos da década de 24 ou 25, né, 25 e quando a questão democrática também passa por muitos apertos, né? Então, a vitória do homem lá em cima já nos coloca todas numa situação muito... eu não diria que não tá dramática, mas numa situação de fio da navalha, né? Então, eu não sei se vocês concordam, mas quando eu trabalhei muito com história econômica, quando a gente olha a conjuntura dessa década que nós vivemos hoje, do século XXI, é uma conjuntura parecida com a tensão que o mundo passou nos anos 30. Então, tudo isso mostra que a gente precisa estar unidas, debatendo os problemas para avançar, para não permitir retrocessos. Eu fico por aqui, não retrocessos no campo dos feminismos, como no campo da democracia. Eu acho que tudo isso anda muito no fio da navalha por todo o planeta. Eu quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. A Unicamp faz história, já fez e continua fazendo, e o Instituto de Economia da Unicamp, tudo começou por aqui, por aí, e nós estamos juntas para viver um futuro. O meu não é muito longo, mas um futuro de justiça e igualdade. Obrigada. Muito obrigada, professora. A gente aqui na Unicamp, eu já falei e vou reiterar, fica muito honrado de ter a sua presença e a sua participação nesse evento. É muito confortante e dá muita esperança ver tantas mulheres fazendo esse movimento juntas. A gente fica, pelo menos assim, pelas carinhas que eu tenho visto na plateia, a gente fica muito animada e muito esperançosa em ver que a senhora está aqui com a gente fazendo essa luta e construindo uma economia diferente. Eu vou passar a palavra agora para a Marilane, que é economista e doutora em desenvolvimento econômico aqui pelo Unicamp. Ela é pesquisadora do CESIT, é uma grande amiga também, então muito feliz de estar aqui com ela. E atualmente a Mari também coordena lá no CESIT o nosso grupo de estudos de economia feminista, que se reúne nas últimas sextas-feiras do mês, e fica o convite aberto a todas e todos que tenham interesse em continuar esses debates de forma mais aprofundada. Então, a palavra está com você, Mari. Boa noite para todos. Acho que não, né? Tá. A sensação de que não estava, né? Mas tá. Bom, boa noite a todas, a todos, a todos. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Cumprimentar a Ildete, nossa querida Ildete, sempre presente, contribuindo. Cumprimentar a Eugênia, a Clara, e um agradecimento especial, sem dúvida nenhuma, a Carol, né?
Carol, sem a Carol, provavelmente a gente não teria conseguido viabilizar esse evento num período tão curto. Esse projeto do livro é um projeto que a gente vem acarretando há 2 anos. A gente está com esses textos prontos há 2 anos. Então, quando vocês forem ler, tenho muita paciência, porque não, mas ela está falando de 2 anos atrás, a gente já está com o livro pronto há 2 anos, e nós não conseguíamos publicar, porque é o tipo de contribuição à literatura que foge, né? Vamos dizer, do que é o mainstream. E foi um desafio muito grande, né? A gente percorreu, bateu muitas portas até chegar à Fundação Perseu Abramo, que acho que a gente tem que fazer um agradecimento especial, e a Autonomia Literária, que topou, então, fazer a impressão. Por que isso tudo é importante? Porque é o primeiro livro de economia feminista publicado por autoras brasileiras. A gente tem muita referência do debate da economia feminista, mas produzido a partir ou das autoras de língua inglesa ou de língua espanhola. E nós já traduzimos várias coisas, inclusive vários trabalhos importantes. Eventualmente contribuímos, escrevemos individualmente, mas é a primeira vez que a gente consegue organizar uma coletânea só de autoras de diferentes universidades. Aqui nós temos a Federal Fluminense, temos a Federal, a UFRJ, temos a Federal de Santa Catarina, a Federal do Rio Grande do Sul, aqui a Unicamp, e várias colaboradoras que, inclusive, uma boa parte delas já passaram por aqui, algumas, inclusive, já foram orientandas, né, orientandas da Eugênia, e a Rebef mais ou menos tem esse tempo, né, 2 a 3 anos, constituiu esse grupo. Então, esse é o primeiro trabalho, né, a primeira publicação da Rebef, e não vai ser a última, é claro. A gente tem planos, inclusive, para ir avançando. Pensamos até, talvez, produzir um manual, alguma coisa, guia, que nos ajude a pensar como introduzir o tema da economia feminista nas diversas disciplinas, né, do curso de economia. Queria fazer um agradecimento especial também à Margarita Oliveira e à Clarice Menezes, que ajudaram nessa parte de organização e que, junto comigo, são as coordenadoras do livro. Todo mundo que já participou de um processo desse sabe o quanto é difícil organizar um livro, viabilizar, escolher capa, enfim, revisão. O livro está organizado em 2 blocos, tá? O primeiro bloco a ideia é trazer um aporte mais teórico e histórico, e o segundo bloco são de temas atuais. As autoras, na verdade, são colocadas bem à vontade para escrever sobre o que elas têm produzido, né, nos seus espaços, seja como professoras, seja como pesquisadoras, o que tem sido os seus acúmulos, né? E nesse trabalho, eu, junto com a Cristina, que eu quero agradecer também, a Cristina Veselli, ela não pode agora nos acompanhar, ela tem um bebê pequeno, mas ela disse que depois acessava o Meet. Ela ajudou na produção desse livro. Mas aqui mesmo na tela, nós estamos com várias autoras. Estamos com a Isabela, com a Lucilene, aqui no canto a Patrícia, né? Além da Ildete, e que são de diferentes locais, né? E que estão aqui nos prestigiando. E esse também é o primeiro lançamento do livro, tá? Então, a gente pretende
viabilizar os lançamentos em outros locais. Tu me ajuda? Uns 3 minutos. Bom, eu acho que, assim, antes de, inclusive, comentar rapidamente um pouco o que é o que a gente trata nesse capítulo especificamente em que eu e a Cristina nos dedicamos, acho que é importante resgatar, porque aqui nós temos vários rostos novos, né, que inclusive estão ingressando agora no Instituto de Economia, na pós-graduação, está chegando. O tema da economia feminista, quer dizer, uma das principais críticas, né, do pensamento feminista é justamente essa crítica que se faz à ciência econômica pelo fato de que, ao longo da história do pensamento econômico, o trabalho exercido pelas mulheres, né, de forma não remunerada, foi totalmente excluído dos sistemas de análise, né? Então, a gente tem duas críticas muito centrais. Uma é de que, na história do pensamento econômico, principalmente a partir da teoria do valor-utilidades, marginalistas, há um apagamento da contribuição, né, das mulheres, do papel econômico das mulheres, porque as mulheres foi atribuída a elas o trabalho do cuidado, o trabalho não remunerado da casa, então, portanto, totalmente invisibilizado, e um apagamento das próprias economistas, né, na formação da teoria, da história do pensamento econômico. Então, a crítica das economistas feministas, ela se concentra justamente nesses dois aspectos e como que a ciência econômica ela foi construindo, né, uma teoria, principalmente, inclusive, a própria casa, né, que é uma economia heterodoxa, uma economia crítica, mas que sempre invisibilizou a presença das mulheres na construção do pensamento econômico. Na nossa perspectiva, é possível analisar todas as disciplinas econômicas, todas, desde da política monetária, economia internacional, macroeconomia, a partir de uma perspectiva de gênero e de raça. E esse é um pouco do nosso esforço, de trazer para dentro da ciência econômica essa perspectiva. Não é só propor mais uma disciplina que foca o tema de gênero e a teoria feminista. É mais do que isso, é a gente incidir sobre os conteúdos da disciplina a partir dessa perspectiva crítica. E por isso que no livro vocês vão poder observar que há várias abordagens que, de alguma forma, busca, vamos dizer, fazer essa conexão dos conteúdos da ciência econômica com o debate da economia feminista, não só, mas também na área do trabalho. A gente tem, inclusive, uma produção mais contundente, né, voltada para a área do trabalho, porque na área do trabalho ele consegue, né, visualizar com muito mais qualidade, nas condições, como se expressa essa relação, principalmente a partir do debate da teoria da reprodução social, que é um debate importante para nós. Então, o artigo, o capítulo do livro, ele trata muito isso, o conceito da reprodução social, e ele vai nos remeter às lutas, né, esses debates dos anos 60, dos anos 70, das feministas marxistas, né,
que questionavam essa dupla opressão do feminismo no sistema capitalista. A opressão de gênero, né? A opressão de sexo e a opressão de classe. Então, para as feministas marxistas, é um pouco, acho que esse campo com o qual nós nos identificamos. Então, por isso que o livro também ele tem uma simbologia muito importante, porque mesmo dentro do campo da economia feminista, de certa forma, tem uma disputa sobre o quanto a economia feminista ela é uma economia feminista que rompe o mainstream, a economia predominante, né, neoclássica, que é estudada na maioria das escolas econômicas, não é o caso da Unicamp, né, e o quanto ela se coloca como uma ruptura, né, para pensar uma outra forma de organização da vida de sociedade, da sustentabilidade da vida e da centralidade dos espaços de reprodução social, e o quanto ela, na verdade, busca conciliar, né, com a economia predominante. Então, nós nos colocamos num campo de ruptura. Por isso que é importante a publicação, porque também é uma forma de você demarcar, porque hoje tem muita gente falando de economia feminista, mas o que é exatamente, de que economia feminista estamos falando? Nós estamos falando de uma economia feminista que de ruptura, que rompe com o modelo econômico tradicional, né? Quer dizer, que se associa, que se identifica com um determinado campo. Então, para as feministas marxistas, o conceito, né, de reprodução social, ele se refere fundamentalmente, né, principalmente à reprodução da vida, né, das pessoas, no seu sentido mais amplo, né, no sentido do bem-estar físico, mas também em relação às emoções, em relação às relações interpessoais. Por isso que o conceito de reprodução social ele não circunscreve somente ao espaço da casa, do domicílio, né? E ele é capaz de dialogar com a esfera privada, mas também com a esfera pública, né? Então, nós estamos falando de relações interpessoais, nós estamos falando de cuidados, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando da vida em comunidade, né? Então, nós estamos falando que há uma interdependência entre o processo produtivo e reprodutivo. O que a gente chama de reprodução social é isso, é uma interdependência entre o processo produtivo e reprodutivo. Não há uma hierarquia, a produção econômica é mais importante que a reprodução social, a produção econômica está subordinada à reprodução da vida ou o trabalho reprodutivo. Não. Na verdade, não há trabalho produtivo sem o trabalho reprodutivo. Isso que é central, e não uma subordinação. Ou seja, vale... E no mainstream, a gente sabe que o que vale mais é o que está no mercado, porque ele é valorizado, porque ele é monetizado, e tudo que é invisibilizado, que não tem valor monetário, que não pode ser comprado, não tem valor, não tem reconhecimento social. Nós vamos dizer o seguinte, não. Nós estamos querendo colocar a reprodução social no centro, né? E, portanto, o mercado, o trabalho produtivo, ele tem que estar orientado, ele tem que estar subordinado aos interesses que são os interesses da vida, né? Da própria sustentação da vida. E, para isso, a gente tem uma contribuição bem importante, inclusive do movimento feminista. Então, é muito importante destacar que o debate da economia feminista, ele entra, sem dúvida nenhuma, para a academia, com muita força, mas ele também se constitui a partir do movimento social e do movimento feminista, do movimento de mulheres. No Brasil, por exemplo, a Ildete já destacou, nós estamos falando dessas desigualdades, a diferença do trabalho produtivo e reprodutivo desde os anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Tá? E o movimento feminista também. Né? Agora, essa forma organizada, né, de tentar
interagir com as ciências econômicas é um processo relativamente recente aí, ainda deste século, porque a economia sempre muito refratária a qualquer abordagem, né, que não signifique essa ideia da neutralidade, essa ideia de uma ciência econômica positivista, ela tenta desqualificar o tempo todo a nossa abordagem, dizendo que não, se não estamos falando de desenvolvimento econômico, se faz políticas públicas para estimular o crescimento e desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, naturalmente as mulheres, a população mais vulnerável, a população negra vai ser a mais beneficiada. Se o mercado de trabalho cresce, amplia a formalização, o nível de emprego, a decorrência natural é que a população mais vulnerável, as mulheres e a população negra também vão ser as mais beneficiadas. E não é dessa forma que a coisa acontece. Se você não pensa a política pública a partir dessa perspectiva, a política pública não chega na ponta em quem deve chegar. Se você não pensa o mercado de trabalho, não pensa formas de como estimular, incentivar e criar condições para que as mulheres possam efetivamente participar do mercado de trabalho, na medida que elas têm uma sobrecarga enorme de trabalho de cuidados, de trabalho reprodutivo sobre a sua responsabilidade, esse quadro não vai mudar. Porque nós estamos falando de problemas que não são conjunturais, eles não se alteram com as mudanças, com ciclos econômicos, não. Eles são problemas estruturais, eles estruturam a sociedade que vivemos. Então, a gente chama muita atenção para isso. Nós estamos falando de um sistema em que ele se alimenta, ele tem uma base material, ele tem, além de todos os aspectos culturais, sociais, etc., mas tem uma base material real, concreta, né, em que as relações de opressão, seja elas de gênero, seja elas de raça, elas são, vamos dizer, convenientes para a própria manutenção do sistema e para a própria manutenção do sistema capitalista. Então, o capitalismo, ele reconhece apenas o trabalho produtivo. Somos nós que temos que falar o tempo todo que o trabalho reprodutivo, mesmo não sendo remunerado, ele tem valor, porque ele é fundamental, porque ele reproduz a força de trabalho. Se não tem força de trabalho, não tem o sistema e o capitalismo. O processo de acumulação, ele não ocorre. Não se dá. Ele só é possível porque tem uma força de trabalho disponível e que tem condições de reprodução dessa força de trabalho, porque tem um espaço onde ocorre a reprodução dessa própria força de trabalho, da sustentabilidade dessa força de trabalho, que ocorre dentro das casas, das famílias, que normalmente está sobre a responsabilidade das mulheres. Então, eu queria encerrar chamando a atenção para uma frase da Pérez Orozco, que é uma pesquisadora espanhol, que ela vai dizer o seguinte, que a economia é um fator social, uma rede de interdependências. A questão que se coloca, portanto, é como se organizar e de que forma comum para que a vida aconteça e como tratamos com essa interdependência. Ou seja, o desafio para nós é pensar como é que a gente constrói uma economia que seja capaz de incorporar essa dimensão da reprodução social, em que enxergue a vida como uma relação de interdependência entre todas as pessoas, ou seja, não tem indivíduos isolados, tá? Ninguém é cogumelo que nasceu pronto, né? Teve todo um processo de ciclo de vida em que as pessoas precisaram, em algum momento, ter algum tipo de atenção, um tipo de cuidado. Como é que você constrói isso, essa relação de interdependência, de maneira que isso possa colocar a vida no centro, a sustentabilidade no centro, e, portanto, aí faz sentido a gente debater a economia feminista. É isso, obrigada, Clara, desculpe, acho que deu quase passou uns segundinhos, tá? Mas a gente também não quer se prolongar muito, porque logo em seguida tem
aula, né, Eugênia? E tem também pessoas que estão em aula já o dia inteiro, né? Então, Muito obrigada, professora Marilane. Pessoal, eu esqueci de avisar antes, mas tem um caderninho rodando a plateia para pessoas que queiram fazer perguntas. A Carol, no final da exposição, vai selecionar algumas perguntas para serem feitas na mesa, então se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a exposição, só procurar aí, tá rodando pela plateia. Agora, por último, eu gostaria de chamar a professora Eugênia Leone, que também é professora aqui da casa, do Instituto de Economia. A professora é estatística, fez mestrado em ciências sociais e doutorado em economia. Acho que são, tipo assim, as 3 áreas que eu mais tenho interesse de fazer coisas na minha vida. Então, eu queria destacar isso. A professora é daqui da casa, professora aposentada, e atualmente atua como docente colaboradora no CESIT. Vou passar a palavra agora. deixa eu ver. Ninguém tem, né? Obrigada, Clara. Boa tarde, né, a todas e todos. Será que está fechado? Não. Bem, boa tarde de novo a todas e todos. Eu agradeço também, né, o convite aí do CAECO que eu recebi, e também agradeço a Carol, né, pela organização aí do evento, que foi muito bem divulgado, né? Agradeço também a Marilane, né, que está sempre incentivando esse tipo de conversas, de reuniões, tá? E eu gostaria também de dizer que estou muito contente, né, de estar na mesa aqui com a Clara, né, que está coordenando a mesa, com a Marilane, e com a Ildete, né, que está aqui detrás de mim. A Ildete eu conheço já faz muitos anos, desde que eu cheguei do Chile, né, e tem sido assim sempre uma referência, né? Bem, do que eu vou falar? Eu pensei, né? Bem, a Mari já eu mais ou menos imaginava o que eu ia falar, também a Ildete. Aí, então, eu vou falar do que eu sei um pouco, né? Que é sobre a mulher no mercado de trabalho, que tem sido sempre minhas pesquisas direcionadas a essa temática, né? Eu tenho um artigo aqui no livro, que é um dos artigos dos temas atuais, não é da parte teórica, tá? E eu não vou, assim, vou tangenciar, digamos, o meu artigo, tá? O meu capítulo. Mas eu queria falar, né, sobre a mulher no mercado de trabalho, e queria abordar, primeiro, a evolução da mulher no mercado de trabalho, a evolução da participação da mulher no mercado de trabalho, né, os fatores que estão associados a essa participação, as principais dificuldades que enfrentam as mulheres para participar, e depois alguns resultados que eu acho importantes. Bem, o aumento da participação das mulheres na atividade econômica aparece nas estatísticas, né, mais ou menos na década de 60, tá? E à medida que a participação das mulheres vai aumentando, né, a dos homens tem diminuído. Não tem diminuído muito, mas tem tido um declínio. Então, a mulher aumentou muito sua participação, né, aparecendo nas estatísticas, e a dos homens um declínio. Colhendo. É importante ressaltar
que inicialmente foram as mulheres jovens, solteiras, né, sem filhos, né, que mais participavam da atividade econômica. Agora, nas décadas de 70 e 80, isso se modificou e começaram a participar as mulheres adultas, muitas delas cônjuges e com filhos. Agora, por que ocorreu esse aumento de participação, né, nas outras décadas? Principalmente, isso aparece nas estatísticas, porque muitas mulheres passaram a permanecer na atividade econômica. O que ocorria antigamente? Elas entravam no mercado de trabalho, né, jovem, solteira, e na maternidade elas se retiravam e dificilmente retornavam para o mercado de trabalho. Então, isso se modificou. Elas continuaram agora entrando no mercado de trabalho e permanecendo no mercado de trabalho, ainda quando tiveram filhos, apesar da maternidade, elas continuaram no mercado de trabalho. Então, esse que foi o fenômeno marcado, né? Podemos dizer que houve um processo de consolidação da participação da mulher na atividade econômica, né? Que se manifesta no aumento da participação feminina em toda essa cidade, mas principalmente das mulheres adultas, tá? Como consequência desse aumento da participação feminina, a força de trabalho ficou mais feminina, o número de domicílios com mulher na força de trabalho aumenta. Além disso, a parcela do rendimento do trabalho da mulher na renda domiciliar tem um caráter mais permanente e regular, e os rendimentos do trabalho das mulheres se aproximam aos dos homens. Outro aspecto que eu acho importante destacar é o aumento de participação e a consolidação da mulher no mercado de trabalho, que esta ocorreu em diversos contextos econômicos, tá? Apesar de muitas vezes um desempenho muito ruim da economia. Ela, nos anos 70, por exemplo, ocorreu, né, num período de expansão da economia, no auge de um processo de urbanização e de industrialização. Mas continuou nos anos 80, né, em meio a uma crise da dívida externa, que interrompeu a industrialização do país, e também continuou a ocorrer nos anos 90 com a reestruturação produtiva, que prejudicou os empregos nos setores mais estruturados da economia. Quais são os fatores, os principais fatores, né, associados a essa incorporação e permanência da mulher na atividade econômica? Tá? Bem, tem uma série, né, de fatores que se relacionam, né, fatores de índole econômica, cultural, social. Eu destaco a queda da fecundidade. Com menos filhos, as mulheres conseguem articular melhor seus papéis de mãe e trabalhadora remunerada. Mudanças expressivas na configuração da família e no tamanho dos domicílios. Aí aproveito, faço um parêntese, que uma das pessoas que mais entende sobre as mudanças na configuração da família está aqui presente, que é a professora Lilian Montag. Tem muitos artigos dela sobre essa temática. As políticas públicas específicas direcionadas às mulheres trabalhadoras, creches, educação integral. As conquistas das mulheres em termos de maior participação política, maior igualdade de gênero, em todas as esferas, públicas e privadas, contribuíram para redefinir as relações de gênero no trabalho remunerado, dentro da família e na sociedade em geral. Aspecto importante: dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho. Bem,
as dificuldades de articulação do trabalho remunerado com as responsabilidades familiares. A sobrecarga das mulheres com as responsabilidades familiares desempenha um papel importante nas discriminações e desvantagens que elas enfrentam no mercado de trabalho, pois, em função disso, sua produtividade é considerada menor e elas são preteridas nas oportunidades de avanço profissional. Desde o próprio acesso aos empregos mais valorizados, passando pelas oportunidades de treinamento, ascensão e qualificação, entre outras. O que eu queria destacar, e que eu destaco um pouco no meu artigo? Nos anos 2000, tá, a participação das mulheres na atividade econômica começa a aumentar menos, tá? Diminui o ritmo de crescimento e a taxa de participação feminina perde força, tá? O que levou à seguinte pergunta: será que o aumento da taxa de participação feminina atingiu o máximo? Bem, minhas pesquisas mostram que a partir dos anos 2000, a taxa de participação das mulheres aumenta somente entre as mulheres adultas pertencentes a domicílio com um nível socioeconômico relativamente alto. Tá? A condição de atividade de homens e de mulheres no conjunto da população esconde profundas diferenças que aparecem quando se considera o nível de renda domiciliar dessa população. Então, o meu artigo mostra que quanto maior o nível de renda domiciliar, maior a taxa de participação de homens e mulheres. Tá? E a diferença de taxa de participação entre homens e mulheres é muito grande nos níveis de renda domiciliar mais baixos. Ou seja, o problema de participação na atividade econômica, os problemas de participação são maiores entre as mulheres do que entre homens, mas especialmente nos domicílios de renda per capita muito baixa. Tá? Só para ilustrar, tá, com a taxa de participação. A taxa de participação das mulheres de domicílios com renda per capita, tá, com renda domiciliar per capita, né, o domicílio, com renda per capita inferior à metade do salário mínimo, a taxa de participação das mulheres é em torno de 40%. Isto para o ano 2019. Nos domicílios com renda per capita de médio a um salário mínimo, a taxa de participação feminina chegava a 49%. Nos domicílios de renda per capita maior do que 2 salários mínimos, a taxa de participação das mulheres atinge 64%. Tá? Então, mas mesmo nesta faixa de renda, né, mais elevada, né, as diferenças de participação entre homens e mulheres são grandes, em torno de 16 pontos percentuais. Em geral, as mulheres enfrentam problemas maiores do que os homens para participar da atividade econômica, mas a diferença é particularmente marcante nos domicílios de baixa renda. Aí eu queria dar um dado para vocês. Os domicílios de baixa renda, estou trabalhando com o ano de 2019. Os domicílios 22,7% dos domicílios, abrangendo 28,2% da população, tinha em 2019 renda per capita menor que metade do salário mínimo. Tá?
ou seja, 22,7% dos domicílios estavam, né, situados numa faixa de renda per capita menor do que metade do salário mínimo. Outros 27,3% dos domicílios, abrangendo 27,9% da população, tinham renda per capita entre médio e um salário mínimo. Ou seja, se nós considerarmos essas duas faixas de renda domiciliar juntas, né, de mais baixa renda, tá? Nós temos que 50% dos domicílios, metade dos domicílios, tá? Abrangendo 56,1% da população, estavam abaixo de um salário mínimo, né? De renda domiciliar per capita. Então, essa é a situação, tá? Essa é a situação do Brasil, em termos de distribuição de renda. Aí vem a pandemia. O que ocorreu na pandemia? As mulheres foram particularmente afetadas no seu trabalho remunerado, por causa do fechamento de creches, escolas, o que as obrigou a cuidar dos filhos em casa, acrescentando ao trabalho de cuidados o trabalho ao trabalho remunerado, o trabalho de cuidados e tarefas domésticas. Aí eu queria citar o trabalho da Lucilene Morandi e da Indete, junto com outras duas autoras, tá? Nesse mesmo livro, que mostra, tá? Como os fatores culturais e sociais associados às mulheres como as principais responsáveis pelos cuidados dentro da família, fez com que elas assumissem, né, os novos encargos decorrentes da pandemia. Né? As autoras destacam a situação ainda mais dramática para aquelas que tinham crianças menores, fazendo com que o volume excessivo de trabalho não remunerado levasse muitas delas a desistirem dos seus empregos. Esse artigo também está aqui no livro. Então, a pandemia impactou a vida das pessoas, né? E para muitos, a forma de trabalhar se modificou. Tá? Muitas empresas adotaram o sistema home office, regimes híbridos, né? As mudanças nas condições tecnológicas do trabalho se acentuaram durante a pandemia e muitas pessoas têm encontrado dificuldades de adaptação. A relação patrão-empregado também se modificou, assumindo formas diferentes das que existiam antes da pandemia. Quanto às perspectivas pós-pandemia, tá? A retomada da atividade econômica em 2022, ajudada pelo aumento das despesas públicas para influir nas eleições, melhorou rapidamente os indicadores de mercado de trabalho. Tá? A perspectiva é de que, se a retomada da atividade econômica resultar em crescimento da economia, com o aumento dos investimentos, tenha continuidade o aumento das taxas de participação, principalmente das mulheres. A continuidade da melhora nos indicadores de mercado de trabalho depende da economia ir além da recuperação da atividade, né, e voltar a crescer a partir de investimentos públicos e privados. Eu não me referi, né, não vou me referir agora o aspecto que eu considerei no meu artigo, que é o que ocorreu na recessão e na estagnação, tá? Porque ficaria muito detalhe. Mas a retomada da atividade em 2022 ampliou
inicialmente mais os empregos sem carteira, tá? Do setor privado do que do emprego com carteira. O aumento da participação do emprego no setor privado e do grau de formalização requer uma expansão significativa da economia, como está mostrando a experiência de 2023 e 2024. Para concluir, tá? Estou fechando. O aumento da participação das mulheres na atividade econômica, que tinha diminuído de ritmo no início dos 2000, volta a aumentar, desde a recessão, mostrando a urgência do trabalho remunerado das mulheres para a sustentação da renda domiciliar. No obstante, o aumento da taxa de participação feminina é lento, tá? Em relação ao passado, principalmente por causa do elevado número de domicílios com nível socioeconômico tão baixo que dificulta enormemente o trabalho remunerado das mulheres. A política de valorização do trabalho por remuneração permitiu elevar a renda de muitos domicílios, deixando com renda muito baixa apenas os domicílios com uma situação de pobreza absoluta, o que dificulta a participação na atividade econômica, especialmente das mulheres. Isto provocou significativa redução na proporção de domicílios de renda muito baixa e reduziu a taxa de participação das mulheres desses domicílios. Mas essa fração de domicílio com pobreza absoluta ainda é crescida e impede um aumento mais substantivo da taxa de participação feminina na atividade econômica. E esse era a mensagem que eu queria passar, vincular, né, a situação no mercado de trabalho com a situação socioeconômica dessas mulheres nos domicílios. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Eugênia. A Carol vai vir aqui fazer algumas perguntas. Acho que a gente recebeu bastante perguntas, pelo que eu estou vendo do caderno ali. E ela selecionou algumas por causa da nossa restrição aqui de tempo. Acho que sim. Eu queria saber se vocês preferem que faça todas as perguntas e aí vocês respondem uma a uma. Tá. Tá bom. Primeiro, obrigada pelas contribuições, Marilane, Odete e professora Eugênia. As perguntas, então, são 3. Eu selecionei porque algumas são assuntos relacionados. A primeira, então, pensando nos debates atuais sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, de que maneira a economia feminista ela pode contribuir, né, no sentido de conquista dessa luta. A segunda é sobre a questão da aplicação da teoria feminista nos cursos de economia. Então, quais as dificuldades e bloqueios que ainda hoje a teoria feminista enfrenta na consolidação de seu espaço enquanto cadeia obrigatória nos cursos e centros de economia, mesmo os heterodoxos, tendo em vista que a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. E aí uma outra pergunta que se relaciona um pouco é sobre o que vocês, né, qual é a opinião de vocês sobre a questão da produtividade das mulheres serem menores do que a dos homens na pós-graduação, sendo que esse é um espaço de maioria feminina. E a última, eu não sei se eu estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês me avisam. E a última pergunta seria, quais seriam os impactos econômicos se os trabalhos de cuidado familiar ou outros trabalhos de cuidado que muitas mulheres exercem, eles fossem
remunerados, né? Se essa seria uma possível solução ou se haveriam outras. Obrigada, Carol. Eu acho que a gente pode... Vocês preferem manter a ordem? Vocês preferem que inverta? Pode... Vou passar para a professora Eudete, então, depois a gente retorna para a Marilane e para a Eugênia. Tem um sobre a jornada de trabalho, que a pergunta eu nunca captei. Sobre a produtividade das mulheres, o problema das mulheres é a maternidade. A carreira científica das mulheres é a carreira da menopausa, gente. Quando você trabalha com os dados do CNPq, e eu já trabalhei com eles, é evidente. As mulheres da idade reprodutiva, elas estão na universidade, mas elas têm uma dificuldade enorme de conciliar. E olhe que no Brasil você ainda tem um exército de empregadas domésticas. As empregadas domésticas ao longo da história, o maior contingente de trabalhadoras caiu agora a partir do século XX, XXI, da segunda década, para a comerciária, mas ainda é um contingente muito, muito grande. Quer dizer, depois da legislação, há quem diga que o impeachment da Dilma foi por causa da PEC das domésticas, que é de 2014. Tem uma, quer dizer, não está aprovado, mas tem vários artigos levantando essa questão. Então, a classe média toda se viu muito ameaçada com a PEC das domésticas, por exemplo. Tanto que você virou tudo diarista. Quer dizer, aquela empregada que vinha não estava mais dormindo, não, dormia no passado, mas chegava de manhã e saía de idade, ficou mais restrita. Então, eu diria que a maternidade, a forma como ela é vivida agora, nesses nossos tempos, ela é um ônus muito pesado. Se você pegar, por exemplo, eu trabalhei com as bolsas de produtividade do CNPq, fica nítido. Quando na menopausa, as mulheres deslancham, entendeu? Porque os filhos já estão na escola, grandes, são maiores e tal. Então, essa questão, ela é uma questão que a gente tem dificuldade de assumir, mesmo os feminismos, porque a maternidade é algo sagrado, né? Então, amor de mãe é compulsório, entendeu? Então, você tem que... a gente pisa em ovos. Vocês não têm ideia de como a minha geração andou no fio da navalha com relação a essa questão. Embora, por exemplo, eu tive 2 empregadas durante 40 anos, com carteira. Quando veio carteira assinada, assinei carteira, fiz tudo isso, porque como eu sou do passado, né, da igualdade, eu não podia ter empregada doméstica que não tinha carteira de trabalho assinada. Era uma coisa meio assim, compulsória. Compulsória não, era uma questão ideológica, né? Mas no início elas ficava a semana toda, ia sexta-feira para casa, depois depois só ficava durante o dia. Então, nós acompanhamos essas questões todas. Então, é preciso não pensar na questão da maternidade. Só tem uma solução para a gente: política pública de 10 horas por dia, de creche e escola em tempo integral até 14 anos, 10 horas por dia. Porque ninguém sai do trabalho 3 horas da tarde, 3h30. Então, essa é uma questão dramática, a questão das crianças irem para a escola. Então, isso é uma política pública que você teria que abrir, não é os colégios privados, porque as mulheres com renda alta, 56% delas têm filho em creche por muitas horas. Mesmo meus netos, uma delas, que a mãe é acadêmica, e uma acadêmica estrelada das engenharias, o meu neto, não era aqui, era em Florianópolis, ficava na creche até a hora que ela saía da universidade, entendeu? Então, isso custa caro, porque a creche não é... Essa creche é uma creche privada. Então, é por aí que a gente tem que ir, tá?
Como fazê-lo? Vamos juntas descobrir e brigar pelas políticas públicas. Eu acho que essa questão da produtividade, acho que a Idete respondeu bem, né? Então, eu acho que em relação à questão da jornada, da discussão que a gente está fazendo hoje, da atualidade, né, da redução da jornada e do fim da escala 6x1, que foi uma luta que ganhou muito peso, muita expressão na sociedade, porque dialoga diretamente com uma situação objetiva e concreta, né? As pessoas estão trabalhando muito, há um esgotamento, né? E portanto, há todo, de parte, principalmente entre os jovens, de que a gente precisa reduzir o ritmo de trabalho, porque as pessoas precisam de tempo para viver, né? Como diz uma campanha lá da CUT Rio Grande do Sul, a vida não faz hora extra, né? Então, é isso. Né? E no caso, eu acho que tem... Bom, sempre porque, assim, há muitos anos a gente escreve sobre o impacto da redução da jornada de trabalho, quanto essa é uma luta também das mulheres, porque tem um impacto direto na vida das mulheres, né? A gente sabe que as jornadas mais exaustivas, as jornadas mais intensas, elas são justamente jornadas das mulheres. Na área de saúde, na educação, por quê? Muitas acumulam jornada 12x36 na área da saúde, na educação acumulam, inclusive, às vezes, vários contratos, né? Trabalho, manhã, tarde, noite. No setor de comércio, uma parte de serviços predominam as mulheres, que são jornadas, inclusive, do 6x1, né, que implica no trabalho aos sábados. Então, são as jornadas que, em geral, se traduz por jornadas no mínimo de 44 horas semanais. E, diferentemente dos homens, que boa parte estão alocados em jornadas menores, porque são setores mais intensivos em tecnologia, que, portanto, tem jornadas menores. E por que o debate é importante para nós? Porque ele tem dito isso reiteradas vezes. Nós não queremos reduzir a jornada para aumentar o trabalho reprodutivo, né? O trabalho da casa, o trabalho dos cuidados. A gente quer justamente reduzir a jornada para poder abrir o debate na sociedade de que esse tempo, né, que você vai economizar no período da redução, numa jornada menor, ele possa ser um tempo dedicado para as outras esferas da vida e também para um debate sobre o compartilhamento das responsabilidades familiares e de cuidados, né? Principalmente entre os homens. A gente sabe que as mulheres trabalham em média 25 horas no trabalho reprodutivo, que é o trabalho não remunerado de casa, e os homens trabalham em torno de 11 horas por semana. Então, se dedicam, né, em torno de 11 horas, as mulheres se dedicam em torno de 25 horas, quer dizer, mais do que o dobro. Então, discutir redução da jornada de trabalho significa também repartir esse tempo do trabalho não pago, né? E que as mulheres possam se dedicar às outras dimensões da vida, como lazer, voltar a estudar, enfim, tem uma série de possibilidades que se abrem que hoje são as portas fechadas, porque a vida não permite que você possa conciliar essas coisas com jornadas exaustivas, principalmente com escala de trabalho, porque escala de trabalho significa que tu pode folgar qualquer dia, não necessariamente sábado ou domingo, pode folgar na segunda, na terça, na quarta. Então, isso, do ponto de vista da organização da vida e sociedade, é um desastre, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente fez uma nota, inclusive da Rebef, sobre isso, e eu acho que tem que garantir que todo debate que envolva o tema da jornada de trabalho, da escala, a gente possa trazer para dentro dessa discussão o impacto diferenciado que isso se traduz na vida, né? Na vida das mulheres. A aplicação da teoria feminista, bom, eu acho que a gente primeiro porque a economia, a ciência econômica, ela é muito refratária a esse debate. A gente tem muito mais espaço, por exemplo, na
na sociologia, na antropologia, na história, do que na economia. Tanto que lá no IFISH tem um programa de pós-graduação que com perspectiva de gênero, né? Sociologia com perspectiva de gênero. Na economia, a gente recentemente, depois a Eugênia vai falar da disciplina, a gente conseguiu, por iniciativa da Eugênia, de colocar uma disciplina eletiva de trabalho de gênero na graduação, tá? Mas é óbvio que ainda é um grão de areia num esforço que a gente está fazendo, mas é um esforço muito importante. E assim, tem um valor enorme, porque você imaginar que o Instituto de Economia da Unicamp pudesse oferecer uma disciplina, mesmo que eletiva, sobre trabalho e gênero, né, Eugênia? Isso é uma coisa impensável, né? E hoje ela é uma realidade, assim como é uma realidade a gente poder, no curso de pós-graduação, incluir nas disciplinas, principalmente nas que a gente oferece na economia social do trabalho, a perspectiva de gênero, de raça, discutir reprodução social, que era uma coisa, alguns anos atrás, absolutamente impensável, um bloqueio. Hoje está se abrindo. Eu acho que tem uma geração que está muito mais disposta e comprometida com isso, e também de parte do corpo docente, há um movimento no sentido de pressionar a própria instituição para que essas abordagens elas apareçam. Mas ainda é muito desprezada pela ciência econômica, porque considera que isso não é fazer ciência, não tem reconhecimento acadêmico. A gente não está se propondo a ser uma nova escola de pensamento econômico de maneira alguma. Nós estamos nos colocando que dentro, pelo menos, do campo da economia heterodoxa, a gente possa trazer essa abordagem. Nosso ideal era esse, botar esse tema dentro da economia monetária, da macroeconomia, da economia do setor público, porque tem possibilidade e tem conteúdo para que isso possa ser feito. Mas isso é um desafio para vocês, que inclusive provavelmente boa parte de vocês vão ser futuros docentes dessa casa ou de outras instituições. É isso, a gente está plantando ali uma sementinha que ela vai germinar lá na frente, né? Não vai ser talvez na minha geração, na geração da Eudete, mas da Clara, de vocês. Eu acho que essa é a nossa perspectiva. E, por último, só chamar a atenção a questão do trabalho do cuidado. É isso, já tem vários estudos. A Eudete é uma das pessoas pioneiras, inclusive, em relação à medição do trabalho doméstico não remunerado. Tem várias metodologias. A Cristina, com a qual eu divido esse capítulo do livro, a tese dela de doutorado foi justamente mostrar as metodologias que tem para mensurar o trabalho doméstico não remunerado e de cuidados, né? Inclusive qual é o impacto disso no PIB, mas isso tudo é importante porque nos ajuda a dar reconhecimento, valorizar esse trabalho e principalmente chamar atenção porque ele precisa ser compartilhado, né? Ele precisa ser dividido. Eu tenho escutado muito recentemente, desculpe, já vou passar para Eugênia isso, mas achei muito... A Priscila está aqui. Eu estava numa atividade sábado aqui, e aí um dos membros da público, né, que estava lá, vocês não precisam saber, porque ninguém conhece, né, Priscila? Eu me perguntar sobre a remuneração do trabalho doméstico não remunerado, e eu fiz toda uma defesa, porque ele tinha visto que um professor da casa tinha falado sobre isso no evento. Sim, pois é, né? Quando um homem fala, parece que o negócio chega aos ouvidos da pessoa. Quando a gente fala, o negócio... Eu falei para ele, olha, não é bem assim que a gente não acha que as trabalhadoras domésticas têm que ser remuneradas, não. A trabalhadora doméstica, sim, a que trabalha de forma remunerada, a empregada doméstica, mas quem trabalha na casa. Tipo assim, já que você decidiu ser dona de casa, então vamos pagar um salário para você. Não é isso, né? Porque a gente quer que todo mundo tenha oportunidade de ter acesso ao mercado de trabalho, uma profissão, uma ocupação,
quantas pessoas, quanta criatividade, quanta genialidade que está perdida por aí, porque simplesmente ficou presa no trabalho doméstico de cuidados, porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? E vamos discutir compartilhamento, é muito mais fácil, né? Vocês querem que o Estado ainda pague, né? Para que vocês continuem com uma relação de privilégio, né? Continuem podendo usufruir de tudo que o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, espaço político, a vida social proporciona, porque a mulher está lá na casa recebendo um salário mínimo para continuar fazendo, lavando, passando, cozinhando, né? Mas é isso, gente. A gente acha que tem que ter reconhecimento, tem que ter valorização, mas tem que ter compartilhamento. É isso que a gente defende, né? Então, tá, já passei demais do tempo, posso passar direto para a Eugênia? Obrigada, Mari. Bem, eu acho que as perguntas já foram respondidas. Eu vou fazer só alguns comentários, né, sobre a jornada aí 6x1. Ninguém melhor que a Marilane, que está por dentro, né, e lutando. Então, ela respondeu essa questão. Eu queria me referir um pouco a essa a cadeira, né, a cadeira sobre economia feminista aqui no Instituto, né? Eu acho difícil, obrigatório, tá? Mas a gente pode começar com uma eletiva, como eu fiz já. Eu acho que nós já temos uns 9 anos com essa disciplina eletiva, né? E foi criada para ter uma disciplina eletiva aqui. Você propõe, né? Faz um projeto, um programa, propõe, e se tiver mais de 5 pessoas, né, matriculadas, você consegue dar essa disciplina eletiva. Nós nunca tivemos menos de 30 alunos, né? No início, a primeira vez que nós abrimos essa disciplina, havia gente até de outros cursos, até da engenharia, de outros lugares. Então, mas tem que continuar lutando com isso, né? Tem que continuar lutando, porque, como dizia, né, como colocava a Ildete, né, não é fácil. Agora, eu acho que nos dias de hoje a coisa está um pouco mais fácil que na época nossa, na época minha, do que da Ildete, né? Eu sempre conto, relato um fato que ocorreu lá pelos anos 80. Esse instituto sempre foi muito masculino, né? Tinha muito poucas mulheres, assim, professora, éramos 5, agora deve ter que 8, 9, também não, não é essa coisa toda. Mas estava se discutindo as linhas de pesquisa do instituto, tá? E eu era a única mulher que estava presente numa reunião cheia de homens. E aí eu propus, né, colocar como linha de pesquisa os estudos de gênero. E se fez um silêncio geral, assim. Eu até me senti mal, porque fiquei assim, né? Ninguém, né? Até que um desses senhores que estava aí, colegas, né, criou coragem, assim, e falou, não, gênero de jeito nenhum. Gênero fica aí no meio de tudo. Tá? Eu sei quem foi. Linha de pesquisa, não. E não teve mais nenhum. Eu sozinha. Eu já contei, acho, para entender isso. Então, e teve outra situação. Então, eu acho isso aí. Tem que continuar lutando. O tempo que eu acho que estão mais acessíveis para esse tipo, né, de cadeira, de discussões e tudo, né? Com relação à produtividade, é o que, né, a Ildete falou, é a coisa da maternidade. E isso aqui, por exemplo, nesse instituto fica muito claro. Se você tem uma professora, né, eu tenho minha filha que é professora aqui, teve 2 filhos, teve licença maternidade 6 meses, e nesses 6 meses ela não publicou, não podia estar tomando conta, bem, até talvez poderia estar amamentando e escrevendo um artigo, não sei, até, né? Aí que ocorre? Chega um momento que você tem que contar os pontinhos para você, né, ser promovida. Então, falta um pontinho para as mulheres que tiveram filho. Ela não tem o pontinho. E que você fez durante esses 6 meses?
Ah, tive um filho. Bem, mas não tenho pontinho. Então, né, são esse tipo de coisa. Aí agora, a Ildete fala que as mulheres na menopausa se liberaram. Se tiver saúde, né, Ildete? Se tiver saúde, não tiver o marido doente, não tiver... O impacto do trabalho de cuidado, se o trabalho de cuidado fosse remunerado. Eu acho que se o trabalho de cuidado, né, passasse a ser remunerado, abrisse essa possibilidade, abriria a possibilidade de emprego para as mulheres, né? Abriria a possibilidade de emprego para as mulheres, e agora tem que ver que tão valorizado vai ser esse trabalho. Nós temos aqui a Lara, né, nossa aluna de doutorado, que está estudando precisamente isso, tá? E muitos trabalhos de cuidado são feitos pela empregada doméstica, né, Lara? Então, muita gente usa a empregada doméstica para o trabalho de cuidado. Agora, o trabalho de cuidado poderia ser alguma coisa, né, mais valorizada, mas eu acho que é isso, né? Tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Eu vou encerrar o evento. A gente está um pouquinho apertado no tempo, eu sei que todo mundo tem aula, mas eu queria agradecer muito às professoras por terem vindo, por terem topado essa conversa, parabenizar de novo pelo livro, avisar a todo mundo que o livro está sendo vendido lá fora, mas ele também está disponível para download gratuito no site da Fundação Perseu Abramo, para aqueles que tiverem interesse em ter o livro. A gente sempre recomenda que as pessoas façam a compra ali para ajudar as autoras, mas às vezes não dá também, tá tudo bem, baixa o livro no site da Perseu Abramo, ele está disponível para download. E assim, eu entrei no IE, a primeira coisa que eu fiz quando eu passei no vestibular foi contar quantas mulheres e quantos homens estavam na lista de chamada. Eu não tinha informação do gênero, eu associei ali pelo nome das pessoas, e eu contei um por um o número de mulheres e de homens que tinham entrado comigo, né? Foram 103 pessoas, a proporção era mais ou menos 27, 82% de homens e mulheres. E eu não imaginava que tão pouco tempo depois a gente ia poder ter um lançamento de um livro sobre economia feminista num lugar em que eu entrei e só via homens, e só escutava homens falando sobre a economia deles. Então, assim, é muito gratificante ver esse evento acontecendo e assim, ver o tanto que essa luta já avançou e o quanto ela ainda precisa avançar, dá muita esperança para a gente de que as coisas estão mudando. O caminho é longo, é difícil, mas a gente é muito boa, então a gente dá conta também. É isso, gente. Muito obrigada. Essa plateia só tem fera. Os nomes que estão passando é tudo estrelado. Obrigada, Ildete. Obrigada, Tereza e Patrícia, Isabel. Muito obrigado, gente. Parabéns para todas. A nossa companheira Isabel